Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a jornalista Lídia Brito, já está aqui conosco mais uma vez. Desejar boa tarde mais uma vez para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos que nos acompanham. Também conosco, como todos os dias, o jornalista Elivaldo Barbosa, já esteve conosco no Jornal do Piauí hoje, mas não custa nada, um novo boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson. Então, boa tarde. Audiência Lídia. rotativa. Exatamente. Então, boa tarde, Joelson, Lídia, e para você que segue nos acompanhando. E também está aqui conosco o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Ele que é pré-candidato ao governo do estado do Piauí, já começou a percorrer o estado, ouvir lideranças, conversar com pessoas, tentar entender um pouco da situação do estado do Piauí e planeja viabilizar a candidatura ao governo do estado para o ano de 2022, como ele anunciou aqui mesmo, no Jornal do Piauí, alguns meses atrás. Doutor Silvio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Joelson, obrigado. Boa tarde, Lídia, Elivaldo. Boa tarde. E a quem nos assiste, boa tarde. Como é que o senhor define essa fase que o senhor está vivendo hoje de relações políticas, né? O senhor percorrendo o estado, visitando municípios, conversando com pessoas e lideranças. Como é que tem sido esse período de andanças? Deixa eu fazer uma comparação, Joelson. Eu disse para o Elivaldo ali antes que eu ia fazer uma indiscrição com ele aqui. Aqui, conversando com o Herbert, ali fora, o Herbert dizendo que estava fazendo 35 anos que trabalhava aqui na TV Cidade Verde. E junto com ele, o Elivaldo, o Dídimo, o próprio Carlos Said. E eu fiquei pensando assim, como é bom você ser respeitado, né? São pessoas, assim, não são agressivas, seja com quem for, sabe conduzir uma conversa, sabe levar uma boa informação. Eu torço para que sempre possa dar boas notícias. Então, é o sentimento que a gente sente de respeito. Com a ida do Firmino, decidiu partir, o Ciro ir lá para a Casa Civil, nós conversamos longamente e eu decidi, com autorização da minha família, voltar para uma atividade política. Eu nunca fui omisso, eu sempre acompanhei de perto. E essas andanças, já lhe respondendo, tem me dado a certeza que eu fiz bem. Porque no Piauí existe uma ausência de governo. Eu não sou contra a figura, a pessoa do governador. Eu sou contra e sempre fui adversário da forma de dizer que governa o Piauí. Então, hoje, o que eu posso te dizer é assim, existe uma ausência de governo por onde eu andei. Nós andamos de mais de 80 cidades, 80 municípios. E quem hoje leva algum benefício em qualquer área, na saúde, comprando ambulância, que se a gente chegar onde a gente deseja, as ambulâncias terão menos serviço, porque é preciso resolver o problema das pessoas na sua cidade, nas cidades regionais, nos polos, porque só sabe esse sofrimento quem precisa. E quem precisa são os mais pobres, que não têm plano de saúde, e a gente assiste isso. Eu tenho encontrado, Gelson, pacientes meus de 40, eu tenho 47 anos de médico. Uhum. E o mais interessante foi o padre Adairton, lá em Curimatá. A gente dormiu lá na casa paroquial, a gente anda conversando com as pessoas. E dormimos lá com o Avelino. E na hora da entrada ele disse olha, eu esperei 30 anos para te agradecer. 30 anos? 30 anos, porque eu quebrei meu pé e você me tratou. Isso ficou com defeitos? Não, eu estou curado, fiquei bom. Então, muito obrigado e tal. 30 anos depois, então a gente encontra muita gente, ex-pacientes, colegas, ex-gestores, as pessoas de todas as idades. E o que é que a gente percebe? A ausência de governo. A gente sempre chega atrasado nas cidades, mas as pessoas esperam por nós. Nós chegamos em cidade meia-noite e as pessoas estavam esperando por nós. Um olhar, assim, de uma esperança que muitos já não têm, de muitas promessas, eu chamo de compromisso, que foram ao longo do tempo, principalmente em véspera de eleição, que voltam a prometer aquilo que eles sabem que não podem cumprir. E isso gera desesperança, gera sofrimentos, em todas as áreas. Na segurança pública, você tem, por exemplo, um cabo lá de Júlio, uma cidade, não lembro bem, disse, olha, eu estou há 27 anos sem promoção. Os médicos vão entrar em greve agora. Júlio Borges? Júlio Borges? Júlio Borges, acho que foi. A gente tem andado em tanta cidade, e sempre assim, as queixas parecidas, né?
Então, o que fazer num Estado que tem um governo ausente? Por exemplo, ontem vocês noticiaram que o governador e o secretário de Fazendas foram tornados réus pela Justiça Federal por desvio de finalidade de quase 200 milhões de reais para saneamento básico. Nós andamos, no outro fim de semana, lá para trás, na região ali de São Francisco de Assis, Conceição do Canindé, 12 cidades, todas sem água para beber. Na cidade, sem água para beber. Como é que se desvia a finalidade de quase 200 milhões de reais dos municípios que a população não tem água para beber? Aí compara, sabe o que é, Gelson? Eu não estou querendo, eu não sou santo, eu tenho alguns pecados, nunca fui processado, minhas contas foram todas aprovadas, graças a Deus, porque eu tive sempre uma equipe, o cuidado e o zelo de não roubar e não deixar roubar, porque dinheiro público não consegue fazer tudo, mas faz o suficiente. Nós sempre aqui em Teresina tínhamos planejamento e fizemos sempre mais do que foi prometido, sempre, sempre. Isso é fazer política decente. Por bem, mas se prende um pai de família, seja desempregado pela pandemia ou não, ou de antes, se prende porque ele roubou um pão e um leite para dar ao filho que está com fome. Mas os grandes ladrões estão soltos, porque tem bons advogados, né? A justiça, ela não é rápida, né? Então, a gente fica a pensar que são as pessoas que são desiguais, né? Então, é preciso fazer justiça, é preciso planejar, é preciso ouvir, é preciso prometer o que você acha que é possível fazer. Então, não enganar, porque senão perde a esperança. O futuro, a gente decide por escolha, por comparação, porque não é a gente, é quem vem depois de nós. Agora, doutor Silvio, o senhor está falando aí dessas questões do Estado, mas o governo anuncia aí cada vez mais investimentos com recursos próprios, investimentos de operações de crédito. Tem aí esse programa Pro Piauí, né, de estradas em várias áreas. O que está faltando para que esses investimentos, de fato, na sua visão, possam ser percebidos e sentidos pela população? Veja, eu estou dizendo o que eu vi. Então, geralmente a gente chega atrasado nas cidades, porque por mais que a gente tenha notícia de que a estrada é ruim, elas são piores do que a gente pensava. Primeiro. Segundo, o próprio Piauí, eu não vou gerar polêmica, eu não vou falar mal de ninguém, mas o próprio Piauí é uma forma de você dar uma curva para fazer campanha política antecipada. Na questão da água, veja bem, essas duas cidades que eu citei, elas têm, o Piauí é rico em água de superfície, o lençol freático, essa água que corre embaixo do chão, você que é agrônomo, você sabe disso, o Piauí é rico. Mas pequenas adutoras não foram feitas. Tem projeto, tem planejamento, elas custam 450 milhões de reais, mas tomaram emprestado 7 bilhões e 500 milhões de reais. Onde é que está esse dinheiro? Nas estradas não estão, nos hospitais não estão porque eles não funcionam. Na saúde também não, porque mais ambulâncias são adquiridas para vir para Teresina, por exemplo. Então, fica ruim. E se você fizer um cálculo, aí você, bom, eu acho que é uma coisa muito distante, e eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você pegar o dinheiro que foi emprestado, tomado emprestado pelo governo do Piauí, o atual, e dividir pela população de quem nasceu hoje, do velho, do desempregado, faça sua conta que você, o Joelson, todos nós aqui estamos devendo mais de 2 salários mínimos de um dinheiro que foi tomado emprestado e que a gente não sabe para onde foi. Para isso aí não foi, para a saúde não foi, para a educação não foi. E aí compara, Teresina nós fizemos a melhor educação das capitais do Brasil, a melhor. E não é uma cidade rica, mas foi uma decisão política, que eu acho a maior obra de qualquer gestor. O Estado fez a pior do Brasil. Então, isso é proposital para eu continuar enganando as pessoas e as pessoas, esses jovens, não terem um futuro que possa ser crítico no sentido de escolher melhor? O futuro a gente constrói. Eu acredito em milagre, mas não precisa ser milagre. Precisa trabalhar com planejamento. Doutor Silvio, agora vamos ao campo político. O senhor tem um projeto de candidatura bem avançado, está percorrendo o Piauí de ponta a ponta ao governo do Estado. A deputada federal Iracema Portela, da mesma forma.
muito motivada para esse mesmo projeto. Essa questão está resolvida entre vocês? Ou seja, estão de fato articulados, alinhados, ou pode acontecer algum tipo de desentendimento na hora de bater o martelo e definir a chapa? Nenhum desentendimento. Eu vou te explicar por quê. Isso foi decidido na primeira conversa, quando o Ciro me convenceu a voltar. Desculpa. Então foi uma conversa do Ciro, a Iracema e eu na casa dele. Conversa longa, quase 3 horas. E depois eu fui pedir a permissão à minha família para saber se ela concordava, porque senão eu não teria sido colocado meu nome aqui com vocês. Né? Primeiro ponto. Segundo, isso é uma forma de respeitar a população, Edivaldo. Por mais que possa... Porque o que é comum? Por exemplo, a gente não escolhe adversário, mas o adversário foi tirado do bolso. Nós não queremos tirar do bolso. Não é do bolso do Ciro, eu penso diferente do Ciro, mas convergindo na necessidade de mudar o Piauí, que é o que a gente vê e escuta pelo Piauí afora. Então, a maneira de colocar o nome da Iracema e o meu, e foi sugestão minha, inclusive, Ciro, bota aí, foi como o Firmino fez lá atrás. Né? No sentido assim, de respeitar a população, para que ela avalie através de pesquisa, que os partidos políticos possam dar sua opinião, que os prefeitos, por onde a gente tem andado, olhe, converse, chegue perto, analise e julgue, mas principalmente que a população renove a sua esperança naquela pessoa que pode fazer melhor. Então, andar com a Iracema é muito bom. É uma pessoa despojada, simples, diferente do que parecia ser. Eu conhecia muito, porque eu queria muito bem a mãe dela, a dona Iracema, pessoa da... Miriam. Assim, Miriam. Dona Miriam, aliás. Eu acho a Iracema uma evolução melhor para a dona Miriam. É uma pessoa simples, topa qualquer coisa, a gente se hospeda em qualquer lugar, não tem... inteligente, ajuda muito os municípios, ela sempre é muito bem recebida, fala bem, então, nenhum problema. Eu acho que a gente vai agora, no dia 22, receber as propostas de um plano de governo, são propostas que vão ser mandadas para as instituições, partidos políticos, prefeitos, para aperfeiçoarem. Então vai ser uma decisão de grupo, né? Porque, por exemplo, o senhor é do PSDB, é um partido bem menor em relação ao partido da deputada, que é o Progressistas, que é um partido que tem uma longa estrutura, isso o senhor está conhecendo agora, mas isso aí está resolvido. Não, eu te digo, reina a harmonia, tem paz, tem conversa, tem acordo, tem convergência. Eu não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário, agradecer. Seja quem nos recebe, seja toda essa aliança que foi construída, talvez até de forma mais espontânea. E o diálogo, doutor Silvio, e a recepção e o diálogo dos prefeitos progressistas, que a gente ouve muito nos bastidores, que os prefeitos desejariam o nome da Iracema, porque ela é do partido. É natural, não é o que eu tenho visto. Né? Eu acho que quando o Ciro é possível ele estar presente e ver o tipo de relação que a gente tem, isso se desfaz. Quer dizer, eu já fui do PP por uma decisão que foi conversada, discutida no tempo do Firmino, do Ciro. Quando o Luciano foi candidato, por eu não apoiar esse governo atual, porque desde muito tempo, ou desde sempre, eu nunca apoiei essa forma de fazer, de prometer e não fazer, você lembra, é recente. De acordo com o próprio Ciro, Ciro, eu vou sair, eu não tenho como apoiar isso, eu vou apoiar o Luciano, porque eu acho que o Luciano é o melhor para o estado do Piauí. Não deu certo. E depois, então assim, volta porque a gente precisa armar o futuro da gente. Voltei. Com a partida do Firmino, o próprio Ciro foi quem provocou. Ciro, junta os pedaços que sobraram do PSDB, volta para lá. Então tudo é conversado, não tem malandragem nisso. O senhor falou do PSDB, o Elivaldo sublinhou que é um partido que está menor atualmente no estado do Piauí. O senhor fez referências ao PSDB dessa maneira, né? Junta os pedaços do PSDB. Existe alguma dificuldade com o PSDB do Piauí? Que dificuldade é essa? Quando eu falo assim de dificuldade, não é da relação do senhor com o PSDB, mas do PSDB como partido, como sigla, como tamanho, para encarar um projeto com capilaridade como essa, que é a do governo do estado. Não, Jorge, veja só, é até uma boa pergunta. Veja bem, quem é que faz a lei? O Congresso Nacional. Você imagina que os deputados federais, senadores, fariam uma legislação eleitoral para se prejudicarem? Nunca. Nunca. Então, qual é a situação hoje política do Piauí?
é proibido fazer coligações proporcionais. Quem é candidato a deputado, a senador não, né? Não pode fazer. Não. Mas deputado estadual e federal não pode fazer. Ora, quem é que tem condições de formar uma chapa proporcional hoje no estado do Piauí? O partido do governo, o PT, e o PP. Só esses dois. É possível que a gente chegue nas vésperas do prazo dado pela lei, e, por exemplo, qual é o deputado que, por todos os motivos, merece ser reeleito? Marden Menezes. Pela coerência, pela coragem, pela lealdade, por tudo. Então, é possível que o PSDB, que só tem um deputado, seja necessário que o Marden mude de partido, no caso, o PP. O tempo vai dizer isso. Eu não imagino, eu não vejo, nesse momento, uma forma de ter uma terceira via, de uma chapa, vamos dizer, independente, que possa acolher essas pessoas. O senhor continuará no PSDB? Sim, mas precisa mudar. Não faz diferença, eu não vou mudar meu modo de pensar, meus princípios, não vou mudar. Né? Então, tanto faz eu estar aqui, vai para o PP por isso, por aquilo? Como você já esteve no PP, né? Voltou de novo? Não faz diferença nenhuma. E o próprio Ciro foi quem pediu para voltar para o PSDB. Então, não tem nenhuma importância, absolutamente nenhuma. Então, se houver essa chance de formar, vamos dizer, deixa eu te falar o que foi discutido, eu escutei hoje. Quer dizer, o deputado federal Flávio Nogueira, o filho Flávio Nogueira Filho, bons parlamentares, merecem ser reeleitos e tal. O próprio ex-governador Wilson Martins. Né? Então, até onde eu sei, eles não conseguiram até hoje formarem uma chapa proporcional. Está correto? Tá. Bom, e aí como é que faz para ser candidato? Então, são perguntas que eu acho que até hoje não tem resposta. Mas eu acho que, até porque tem prazo, eles vão ter que resolver essa questão. É verdade. Agora, doutor Silvio, o senhor foi candidato ao governo em 2010, já vai próximo ano, se o senhor for candidato mesmo, 12 anos depois. O que mudou nesse projeto de eleição? Na época o senhor também era do PSDB, fez quase uma chapa pura, né? Era RSA, se não me engano, o seu candidato a vice. E agora o senhor tem um partido muito mais capilarizado, uma estrutura bem maior. Isso pesa nesse projeto, dá mais substância? Qual a influência que tem quando o senhor olha para aquela campanha que o senhor foi para o segundo turno, inclusive, em 2010, e agora o senhor apresenta essa disposição de disputar o governo 12 anos depois? Vamos lá. Primeiro, não tinha nenhum projeto desse tipo. Os fatos, os imprevistos aconteceram. O Firmino, o Ciro ir lá para a Casa Civil, que eu achei que foi bom que ele tenha ido, tentar unir o país, pacificar o Brasil, está dividido, radicalizado e tal. Eu acho que ele fez bem. Então, vamos só rememorar esse período. Quando eu fui reeleito, eu chamei o Elmano e disse: Elmano, é possível que eu saia a ser candidato ao governo do Estado. E ele não acreditou. E eu sempre chamava o Elmano: olha, fica perto, eu quero que você saiba tudo que está acontecendo, porque provavelmente eu saia de lá. Aliás, o PSDB não aceitava eu colocar o Elmano como meu vice. Olha como é uma história interessante. E por que eu não discuti com o PSDB, eu não falei nem com o João Vicente, nem com ele, Elmano. Foi uma coisa natural. Por quê? Porque quando eu fui candidato lá em 2003, 2004, eu precisava e precisei da ajuda do PTB. E foi o Elmano o candidato. E, de certa forma, nós crescemos politicamente. Quando eu não precisava mais do Elmano, porque eu estava bem, eu tinha uma aprovação muito grande na cidade, a gestão tinha sido muito boa, pela equipe que a gente conseguiu formar, né? Lembrando, quando eu deixei a prefeitura, eu deixei com 92% de aprovação a gestão. Né? De cada 100 teresinenses, 92 continuavam acreditando, quer dizer, mesmo os adversários concordavam com a forma de cuidar da cidade. E lembro que foi eleito com 72% dos votos. Então, é uma coisa extraordinária, que só me honra, né? E eu sou grato a isso. E parti por não concordar na época, como não concordo agora, da forma de não governar o estado do Piauí. É uma questão de cidadania, eu sei de onde eu vim e o que é que eu posso fazer. Não sou vaidoso, não tenho saudade do poder, nenhuma. Tanto que eu não era candidato a nada. Então, pelos fatos, a gente voltou ao jogo político, à cena política. E aí, colocando nesses termos, assim, os propósitos são os mesmos, acho que eu estou mais experiente pela própria idade, olhando para trás, não tenho nada a reparar,
nunca tive processo na minha vida, nunca tive. Todas as coisas aprovadas, porque a gente sempre teve muito cuidado com o dinheiro público. Não é verdade que falta dinheiro, nunca fiz empréstimo, paguei todos os precatórios, deixei mais de 100 milhões para o Elmano continuar cuidando da cidade, então nada a reparar. Quer dizer, eu me proponho, e já até te faço uma declaração já antecipada. Eu já tenho 72 anos de idade, estou ladeira abaixo, mas eu acho que Deus não vai me levar tão cedo, espero. E jamais pensaria, porque eu sou contra a reeleição, não seria candidato à reeleição, mas acho que eu tenho a obrigação e o dever, por ter recebido mais do que eu preciso, de arrumar uma casa desarrumada, né? De fazer justiça social, olhar para as pessoas que precisam mais, sem fazer propaganda. É proibido usar a fragilidade social para se promover. Isso eu nunca fiz em Teresina, nunca. Né? Até somos criticados por não fazer propaganda do shopping da cidade, do HUT, das 3 maternidades, da educação que a gente conseguiu. Você nunca ouviu falar. A gente nunca gastou dinheiro com propaganda. Por quê? Porque é mais importante fazer uma escola. Agora, doutor Silvio, esse ponto aí que o senhor colocou, que é contra a reeleição, né? Se for o senhor for esse candidato desse grupo, isso já é algo acertado com esse grupo? Não, eu estou declarando agora porque eu fui provocado pela Edivaldo. Não seria aí uma espécie de acordo com a deputada Iracema Portela? Tu acredita que eu sou capaz disso, Mídia? Pelo amor de Deus. Mas é política, mas é política. Não, isso é a má política. Essa daí eu não quero aprender. Não, nunca fiz. Mas isso faz parte, no prefeito. sentido, o senhor colocando que é... Não acaba de declarar aqui, não é, Lídia? Que nós entendemos, foi assim também. Por isso que me chamou a atenção. Desculpa, o senhor diz o seguinte, se o senhor for candidato, sendo candidato ao governo, sendo eleito, o senhor não disputará a reeleição. Não. Sabe por quê? Então beneficia o aliado. Quem é o aliado? É o progressista. Um aliado, que pode ser Iracema Portela. Isso é uma coisa automática até. Não, quem está dizendo que eu vou ser candidato? O jogo está posto. Não, eu estou dizendo se o senhor for o candidato. Ah, sim. Não, tem muito sim no meio. Mas aí o senhor coloca que se for o candidato, não será candidato à reeleição. Mas se for eleito, não será candidato. Eu não sou, sabe por quê, Lídia? Até porque eu demonstrei isso. Eu deixei a prefeitura, fui para uma reeleição, porque eu queria lá na frente ser candidato a governador, como fui, mas deixei uma prefeitura equilibrada, com prestígio na cidade. Então, fui. E lembro que eu fui para o segundo turno. Né? E até sei, porque o Wilson depois me contou, como foi que ele ganhou a eleição. Claro que eu não vou dizer aqui para vocês, mas ele próprio me disse. Mas quando é que esse grupo deve definir, doutor Silvio? Fica sem definição e até nos bastidores, sempre surge a volta do Ciro. O Ciro pode ser candidato no lugar de Silvio e de Iracema. Quando é que vocês vão, de fato, fechar essa questão? Eu já te disse, olha, nós temos as propostas de plano de governo, serão entregadas dia 22. Até dezembro, esse plano vai estar formatado, será mandado para os partidos políticos, os prefeitos, para aperfeiçoar o que a gente diz. Olha, o Piauí que nós pensamos e é possível fazer é isso aqui. Né? E a gente não vai colocar lá coisas impossíveis de serem feitas. Metas inalcançáveis? Não, isso aí é indecência, né? É imoralidade, embora a gente esteja acostumado com esse tipo de declarações frequentes que acontece. Então, isso aí é uma forma de respeitar as pessoas. Não está sendo tirado do bolso um nome de um candidato, né? Pode ser qualquer um, João, Maria, por que não? Então, nós estamos ouvindo as pessoas através de pesquisa, vou repetir. Nós estamos ouvindo os partidos, ouvindo os prefeitos. Aliás, é uma grande surpresa por onde a gente tem andado, Lídia, a qualidade das gestões que a gente tem visto. Prefeitos jovens, muitas mulheres no parlamento, inclusive, algumas prefeitas, e a qualidade da gestão. A qualidade da gestão. Muito boas. Eu não vi nenhum prefeito irresponsável por onde a gente tem andado. Pelo contrário, pessoas preocupadas e fazendo o que tem que ser feito. Para mim, é uma das boas notícias, Alivaldo. Assim, a qualidade dos prefeitos, médicos, advogados, professores. Olha só. É uma cidade, meu Deus, eu estou esquecendo, uma cidade onde duas professoras resolveram entrar na política. Um é prefeito, outro é vice-prefeito. Uma cidade bonita, bem cuidada, pintadinha, bem arborizada. A Eugênia e a Ana Nery. Né? Então, que coisa boa. Né? Por que não?
Doutor Silvio, o senhor desse grupo era um grupo, um nome político que tinha melhor contato, aparentava ter uma melhor relação mais próxima com João Vicente Claudino, que de repente decide deixar esse grupo e filiar-se ao Podemos, sair do PTB e tentar viabilizar, quem sabe, a terceira via, que muitos dizem não há lugar para ela nessa disputa estadual. O que aconteceu naquela relação e se o senhor acredita que uma terceira via pode surgir? O João Vicente se filiou ao Podemos? Anunciou que se filiará. Não sabia. Olha, o João Vicente, eu não mudei o meu conceito do João Vicente. É um homem inteligente, é um empresário de sucesso. Eu acho que é uma pessoa que tem muito a contribuir e não mudei. Apenas num determinado momento ele ficou mais distante e eu acho que é um direito dele, né? A terceira via, não sei. Se for, é muito bom, porque é uma alternativa que a população terá de escolher ter mais de uma... Eu acho que sempre polarizado, né, o João ou a Maria, eu acho que não é legal. Eu acho que quanto mais candidatos tiverem, mais opções a população vai ter. E, naturalmente, a campanha política serve para isso. Para eu ficar olhando no seu olho e dizer, escuta, eu posso acreditar em você? Né? Eu preciso questionar, porque essas pessoas vão cuidar do que é de todo mundo. Então, é preciso saber escolher bem. Porque se você se arrepender, vai demorar 4 anos para corrigir o erro. Né? Então, é bom. Como é que vai ser a sua postura, a postura do senhor em relação à disputa nacional? O PSDB tem 3 nomes, Eduardo Leite, João Dória Júnior e Arthur Vigílio, os 3 disputando a chance de ser candidato à presidência da República, e os progressistas, o partido que é aliado ao senhor nas eleições do ano que vem, defende o nome de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor está olhando para isso? Qual é a possibilidade que o senhor tem de apoiar candidaturas em nível nacional, seja de Bolsonaro, seja a candidatura de alguém do PSDB? E ontem a do Moro, né? Aquele juiz que fez aquela história lá do Lava Jato. E pelo pouco que eu vi, ele fez um discurso muito contundente, foi muito afirmativo. Gelson, veja só, o meu partido, ele está colocando 3 nomes como alternativas numa pré-convenção que vai acontecer agora, dia 21. Desses 3 postos, eu já disse também aqui, o que eu sou mais simpático é o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Né? E darei meu voto a ele nessa pré-convenção, que é uma decisão interna na construção de uma alternativa novamente também para o país. O senhor viajou por razão de agenda, não recebeu o Arthur Vigílio. Dória deve vir no dia 15. O senhor vai recebê-lo aqui? Olha, o Arthur Vigílio foi senador da República, prefeito de Manaus. Eu nunca gostei dele, ele é muito incisivo, grosseiro. Nunca gostou? Não, nunca gostei. E eu não posso gostar agora porque tem uma... Não, a gente não muda essas coisas. Pode ter que subir no palanque dele, eventualmente? Não, por quê? É o seu partido. Não, isso não me obriga. Não, que é isso? Não. Eu só abraço quem eu gosto, quem eu quero. Sempre foi assim. E o Dória, o senhor vai recebê-lo? O Dória eu não gosto também muito dele, não, porque primeiro ele foi desleal ao Alckmin, que para mim é um cidadão de bem, posso dizer até que sou amigo pessoal dele, e quando ele foi eleito, virou as costas para ele. Isso se chama ingratidão, que é o pior defeito do homem. E o Eduardo Leite entra, né? O Eduardo Leite se quer conhecer, mas eu gosto da forma dele fazer gestão. Então, o Dória, para mim, é um cara ingrato, com uma pessoa que, amigo ou não, no caso, principalmente o Serra e ao Geraldo Alckmin. Então, nunca. Mas se ele chegar aqui e eu estiver em Teresina, eu vou receber por uma questão de educação. Né? Fazer campanha para ele, por exemplo? Não farei. Isso... Não. Bom, deixa eu terminar de explicar aqui para o Joelson. Lembrando fatos, né, que vale mais do que palavras. Quando eu fui prefeito aqui em Teresina, eu fui prefeito e o governo federal era do PT. Isso. O Lula, com quem eu sempre tive boas relações, eles me chamavam pelo nome, perguntavam notícias de Teresina, enfim. Então, essa diferença, essa questão não faz diferença, né, desde que seja, no mínimo, civilizado. Então, eu não quero tratar de questão nacional, até porque está muito embolada essa história. Né? Eu quero tratar do Piauí. Quer dizer que entre Lula e Dória, por exemplo, o senhor tem uma relação melhor com o Lula? Então, foi. Porque eu fui prefeito aqui na época do governador, do presidente seu Lula. Né? Ele veio aqui várias vezes, até porque ele sempre gostou muito do Wellington. E o Wellington, naturalmente, facilitou essa relação. Mas a gente tinha relação pessoal, né, de coisa.
Com a própria Dilma. A gente teve, quando ela estava no PAC, ela ajudou Teresina. Ela nos deu 20 milhões de reais para começar o projeto Lagoa do Norte. E o governo do estado, que era o governador Wellington Dias, como ele não levou o projeto nenhum, ele tomou um empréstimo do BNDES, 115, 120 milhões, para fazer saneamento básico em Teresina, que também não aconteceu. Mas ela nos deu a fundo perdido, não foi empréstimo. Então, serviu até como contrapartida para o Banco Mundial. Então, acho que gestão é assim. Mas isso agora, doutor Silvio, mas agora, quem é que vai ter o seu apoio para o governo, para a presidência da República? Não, ninguém. Eu não tenho, o senhor vai fazer uma campanha... Sem palanque nacional. Não quero saber disso. Eu quero saber do Piauí. Se eu conseguir arrumar o Piauí, se a gente conseguir resolver os problemas, que eu acho que é possível, não precisa de milagre, já está de bom tamanho. A minha missão maior e última da minha vida será essa. O senhor acredita que mesmo nessa polarização acirrada vai ser possível fazer essa campanha dissociada das questões nacionais? Eu me dou o direito de não entrar nessa história. É direito meu, como cidadão, como candidato, que se propõe a mudar o Piauí, que é o que os piauienses querem. O resto não tem importância para mim. Eu só registrar aqui, doutor Silvio, o senhor falou agora há pouco do município, que as 2 mulheres administram, e esqueceu aí o nome. O deputado Júlio Arcoverde está nos assistindo, obrigado pela audiência, presidente do Progressista, seu companheiro de andança. Grande companheiro. Ele diz aqui, olha, a cidade é Francisco Aires, perto da minha terra, Amarante. O nome de um médico lá de Amarante, exatamente, há pouco se nome, uma estrada horrorosa. Isso. A gente quase não chega lá. Eugênia de Souza Nunes e Ana Nery. Eugênia de Souza foi eleita na época, eu não sei se ele ainda está no Republicanos, e Ana Nery é do PL. Sim. Francisco Aires, pertinho da minha terra, lá, Amarante. Professoras. Conheço bem também lá. Uma bela gestão. Nome do médico, em homenagem ao médico de 40 anos, lá de Amarante, e a cidade foi desmembrada do território de Amarante. Exatamente. Obrigado, Júlio. Você é sempre presente. Doutor Silvio, quero agradecer ao senhor pela entrevista. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado a você. Eu pedi para vir aqui hoje, para essas questões, porque é preciso que a gente lembre, estou aqui presente, estamos viajando, está bom, estou apaixonado e vou seguir em frente. Onde tiver um piauiense, a gente vai. Obrigado, Lídia. Obrigado. Obrigado, boa sorte. Obrigado, uma ótima tarde para o senhor. Doutor Silvio Mendes, pré-candidato ao governo do Estado.